Muitos alunos me perguntam, Monteiro, para que eu tenho que estudar História, Literatura para entender Policarpo Quaresma? Porque o livro ele é totalmente baseado e voltado para entender o contexto histórico do final do século XIX e início do século XX. Se você quer entender o que é a República Brasileira e quer entender os destinos que estão sendo traçados para a literatura desse período que vai desembocar no modernismo, vem comigo na aula de hoje que eu vou te explicar isso. Bem, galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Antes de começar, por favor, aquele favorzinho, né? Like, inscrição, sininho. Esses 3 passos básicos aí para que você possa ser notificado das aulas do Projeto UERJ aqui no canal do Monteiro. Outra coisa que eu quero pedir é que você vá lá no Instagram também. Vá atrás do Instagram, dá uma conhecida, conheça as redes sociais do Monteiro, para que você esteja sempre informado, sabendo das novidades, das aulas que eu estou oferecendo para vocês. Beleza? Então vamos lá. A aula de hoje eu quero falar de uma aula que já tem na playlist do canal do Monteiro, que é a aula de pré-modernismo. Quem não conhece o canal do Monteiro, eu convido a fazer uma visita, conhecer as playlists, conhecer as aulas que tem. Tem mais de 200 aulas ali. Então, a aula de pré-modernismo já existe. O que eu vou falar hoje é o pré-modernismo relacionado a Policarpo Quaresma e os intelectuais, escritores desse período. Quem não estudou ainda na escola, o pré-modernismo é um nome que só existe nos livros de literatura, vamos assim dizer, porque é o período que literalmente antecede ao modernismo. Como antecede o modernismo, que vai acontecer em 1922 com a Semana de Arte Moderna, esse período que é um período de transição do século XIX para o século XX, nós temos um grupo de escritores que serão influenciados pelo contexto histórico que nós estamos vivendo. Mas é preciso lembrar que, historicamente, nós tivemos a queda do Império. A queda do Império acontece 1 ano após a libertação dos escravos. E aí, nessa questão, nós teremos um envolvimento muito interessante que será justamente o quê? A insatisfação de setores, por exemplo, do Exército, pós-Guerra do Paraguai, com o Império, que se juntará com os positivistas. Você já deve ter estudado positivismo, seja na aula de literatura, seja em aula de sociologia, filosofia. Esses grupos aí se juntam com grupos econômicos que estavam insatisfeitos com o papel do Império. Converse com o seu professor de história que ele vai te formar um painel bem interessante. A partir daí, nós teremos escritores que estarão captando e capturando esse Brasil pós-república. Esse Brasil que pós-proclamação da República será marcado por vários levantes, por várias revoltas de grupos que não aceitam a questão da República. Eu acho que de todos esses levantes, a mais marcante, aquela que vai entrar para a história e nós lembramos com uma certa insistência, se chama Guerra de Canudos, que tem um samba enredo maravilhoso. Ouça depois. E aí que está a grande questão histórica, né? Esses levantes que vão acontecendo, entra a figura do Floriano. Floriano, que não é o primeiro presidente, mas será o presidente que será chamado de Marechal Mão de Ferro. Por que isso? Porque ele vai usar a força para poder calar todas as rebeliões e todas as manifestações contrárias à República, segundo ele, para garantir a unidade do país. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Floriano, por exemplo, é um personagem do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. É importante você entender que, nesse contexto, o pré-modernismo, o que chamamos de pré-modernismo, esses autores, como eu falei, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha, João do Rio e o próprio Lima Barreto, serão autores que vão remar contrários àquele academicismo que havia presente na literatura. Eles vão romper com as ideias e vão muitas vezes criticar aquilo que é produzido, por exemplo, pelo parnasianismo, que dava as cartas, o modelo poético da época, o modelo poético que atendia ao gosto de uma elite era a poesia parnasiana, a poesia simbolista nem tanto. E aí você terá a presença, que é marcante, por exemplo, de um Monteiro Lobato, que vai trazer para a literatura, por exemplo, o caipira, o homem do interior, aquele homem mestiço que é representado pela figura do Jeca Tatu. Uma síntese, um retrato do que seria o atraso do país. Quer dizer, o Brasil não evoluiu, o Brasil não cresceu por conta da mestiçagem. E o caipira do nosso amigo Jeca Tatu seria um exemplo.
você terá Euclides da Cunha, que será um homem que testemunhará, será testemunho ocular da história e que vai produzir um texto que é reportagem, um tratado, que se torna um clássico da literatura e com um olhar positivista não, mas determinista, ele vai procurar explicar para a gente o que foi a Guerra de Canudos, o que foi o Antônio Conselheiro e quem é o sertanejo. Não o sertanejo romântico de José de Alencar, mas o sertanejo miserável, marginalizado, esquecido pelo poder público, explorado pelo poder econômico local e que ganhará voz, ganhará um rosto na literatura de Euclides da Cunha. Lima Barreto, o que ele faz? Quem está lendo Policarpo Quaresma está reconhecendo ali o universo literário que será a marca registrada da literatura de Lima. Lima Barreto, ele escreve sobre o subúrbio carioca. O subúrbio que vai ser marcado, caracterizado por uma geografia específica, por construções que serão bem marcantes e que até hoje, quem pega o trem e vai para o subúrbio do Rio de Janeiro, você que não conhece o Rio de Janeiro, muita gente mora no Rio de Janeiro e não pega trem. Eu acho que vale a pena você, de repente, fazer uma viagem pelo Rio de Janeiro. Quem está turistando no Rio de Janeiro, pega um guia local, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e faça uma viagem de trem. Vá conhecer o subúrbio do Rio de Janeiro. Pega o ramal que leva até Marechal e aproveita e come lá a batata do Marechal, que é muito boa, aquele saquinho básico de batata. Então, vá lá e conheça esse universo. E aí você vai perceber que vários personagens que são retratados por Lima Barreto, ele, no caso, aparece até hoje lá, que são militares de baixa patente, são a presença da cultura negra, o elemento negro sendo determinante naquele universo. Você vai perceber que tem muita questão do funcionário público, tanto é que, por exemplo, uma ideia para você entender, os principais cursos militares da cidade do Rio de Janeiro ficam justamente onde? No subúrbio, fica na Zona Norte. Então, onde você tem ali uma cultura, uma família que é formada por militares. Então, essa questão que é representada no universo das vilas, onde moram as pessoas, uma colada com as outras, e as pessoas acabam interagindo com esse espaço. Então, assim, é claro que hoje existe um elemento de violência que tira um pouco da poesia, do lirismo do subúrbio. O subúrbio sempre é conhecido pelas pessoas sentadas na calçada, aquela coisa de eu fiz o bolo, a mulher que fez o bolo, ela vai ao muro e dá um pratinho, um pote com um bolo que ela fez para a vizinha. Aí a vizinha, quando vai devolver o pote, ela bota um bolo ou bota outra coisa, porque não se devolve o pote vazio. Existe todo um código ali, que é um código que é muito bacana, quer dizer, acabou o arroz, então você pega um copo de arroz com a vizinha, ou então acabou o açúcar, bota num potinho, entrega, e depois você devolve com outra coisa dentro. Então, assim, tudo isso é o universo do subúrbio, a classe média do subúrbio. É como diz o Lima Barreto num determinado momento do romance, eu acho que na primeira parte do livro, que ele diz que a classe média do subúrbio é uma classe muito específica. Ela se orgulha de ter muito arroz e feijão e ensopado no almoço e na janta. Então, assim, ele cria nessa questão dos atos, dos valores, esse universo que está sendo, assim, diferente do que o realismo abordava, bem diferente que o naturalismo procurava, de certa forma científica, impor. E aí, é claro, trazendo o sertanejo, trazendo o caipira, trazendo o suburbano, eu estou trazendo o elemento novo para o Brasil, para a literatura, e mostrando que a Zona Sul, a elite que mora em Botafogo, Laranjeiras, ela é uma elite que é uma antítese de valores e de comportamentos encontrados nessa região que o Lima Barreto defende, mostra e, claro, não deixa de criticar, principalmente por amar. Quem ama tem essa coisa de querer valorizar, mas também enxerga os problemas dessas pessoas que ali habitam, que ali transitam e, claro, criam uma série de problemas que nós vamos descobrir a partir da leitura de Policarpo Quaresma. Então, quem quiser saber mais sobre pré-modernismo, entra aí na aula, não sei se está aqui aparecendo aqui no alto, mas entra lá na aula, na playlist e saiba mais sobre pré-modernismo e a gente vai conversando aqui no canal, porque nós estamos pensando na UERJ, ok? Então, esse é o contexto histórico, esse é o contexto literário
e espero que você converse com o seu professor de História, converse com o seu professor de Literatura e tenha mais ideias para entender melhor o livro. Até a próxima. Se inscreve no canal, toca o sininho e até a próxima.